Meninas, estou de volta com mais uma maquilhagem. Eu decidi fazer um look bem bonito, cheio de cor, com tons de lilás, laranja, rosinha, uma boca bem definida. Eu espero muito que vocês gostem. Então é assim, a minha base já está feita e as minhas sobrancelhas também já estão feitas. Se vocês quiserem saber como eu faço as minhas sobrancelhas, eu vou deixar um link cá abaixo na description box que explica passo a passo como eu faço as minhas sobrancelhas. Para os olhos, o que eu faço é começar sempre com o Paint Pot da MAC, o Painterly, e com um pincelzinho redondinho de esfumar eu aplico em toda a minha pálpebra. Porque eu tenho muita descoloração na pálpebra, este passo é essencial porque vai fazer com que as cores da sombra apareçam mais vibrantes. Portanto, se vocês têm descoloração como eu, ou mesmo vocês querem que a vossa sombra pareça mais vibrante e mais verdadeira, é importante porem uma basezinha clara para que as sombras pareçam mais realistas a como elas são. E depois, como este produto é em creme, é importante virem assim com o próprio dedo mesmo e darem umas batidelas para que seque, para que fique tudo direitinho para a aplicação da sombra. Vocês sabem que eu gosto de começar sempre por cima e depois vir para baixo, então o que eu faço é começar sempre pela sombra que eu utilizo debaixo da sobrancelha. Eu gosto de utilizar esta aqui da MAC, que ela é a Arena, e ela é muito bonita, ela é assim meio creme, bege, tem um pouquinho de brilho e fica muito bonita aqui debaixo da sobrancelha. Então com um pincel eu aplico, tiro excesso e simplesmente aplico aqui debaixo da sobrancelha para iluminar. Ela não vai dar muito tom, mas ela ilumina um pouquinho. Como vocês podem ver, ela dá um pouquinho de brilho e isso vai fazer um efeito muito bonito ao olho. Ok, por baixo de onde eu apliquei a Arena, eu vou aplicar esta sombra aqui, este é um coral, e eu vou aplicar num pincel de esfumar bem grande mesmo, porque eu vou preencher uma área bem grande, então não quero muita precisão, eu quero só pôr esta cor, espalhar esta cor no meu côncavo. Então eu ponho bastante, tiro o excesso e aplico aqui nesta parte, na parte do côncavo. Onde eu estou a aplicar é exatamente por baixo onde eu apliquei aquela cor Arena da MAC. A seguir eu venho com esta cor, este é um rosinha, é muito bonito, ele é da MAC também, ele é o Sushi Flower. Desta vez eu venho com um pincel também de esfumar, mas um pouquinho mais pequeno, que eu quero aplicar esta cor com um bocadinho mais de definição. Quando eu aplico, quanto maior for o pincel, mais ele vai espalhar a cor. Quanto mais pequenino ele for, mais ele vai definir. E aquele laranja eu quis espalhar por todo o meu côncavo. Agora eu venho com este rosa e eu quero aplicar exatamente no meu côncavo. Então eu não quero que ele espalhe muito, então eu tenho que vir com um pincel um pouquinho mais fininho. Eu aplico no pincel, tiro o excesso e aplico por baixo do laranja, do coral. A cor principal que eu vou aplicar no olho é esta cor linda, é um lilás muito bonito e ela chama-se Beautiful Iris e é da MAC também. Eu vou aplicar em toda a minha pálpebra. Então eu ponho ela assim, aplico, tiro o excesso sempre e vou aplicar em toda a minha pálpebra. Eu venho com o mesmo pincel que eu apliquei aquele rosinha no côncavo e sem cor, só com o restinho que sobrou, e eu vou começar a esfumar esse lilás que eu pus. Que é para ficar uma transição de cores bem bonitas, então eu começo a esfumar bem levezinho, eu mal estou a carregar no pincel. Para dar um pouquinho mais de definição aqui na parte de fora, eu venho com um roxinho, que este é o Fig One, também é da MAC. É um roxinho assim um pouquinho mais escuro. E vou aplicar aqui por fora, fazendo assim um cantinho, uma espécie de um V. Depois eu venho com aquele pincel, o primeiro, mesmo de esfumar. E eu com movimentos bem leves, eu estou a esfumar esse roxinho que eu apliquei.
lilás que eu pus na pálpebra, ele perdeu um pouquinho de cor, então eu venho outra vez e eu repito onde eu quero que ele fique um pouquinho mais intenso. Sempre que nós esfumamos alguma cor, é normal que as outras cores percam também um pouquinho de intensidade. Então eu venho sempre e aplico mais um pouco. Este look eu não vou fazer eyeliner, porque eu quero que ele fique assim bem spring, bem verão, nada muito pesado. Mas na parte de cima aqui do meu olho, eu vou passar com este lápis preto, que ele vai fazer com que as pestanas pareçam um pouquinho mais grossas e ele vai dar um pouquinho de definição também na parte de cima do olho. Depois eu venho com uma sombra preta, e esta também é da MAC, esta é Carbon. Vocês podem utilizar qualquer sombra preta que vocês tiverem. Então eu puxo e fecho o olho, e de levezinho eu passo aqui, só na parte de fora. Depois eu venho com outro pincel, que eu apliquei aquele roxinho, e eu esfumo um pouquinho. Se for preciso, eu venho com mais o roxinho. E eu passo outra vez lá no V, para ele ficar um pouquinho mais escuro. Com o que sobrou, eu passo aqui embaixo, para fazer aquela ligação. Depois eu venho com o meu pincel, aquele que eu uso sempre de esfumar, e eu esfumo aqui. Agora para a parte de baixo, eu venho com um pincel assim, o mesmo que eu utilizei o preto. E eu venho primeiro com este roxinho aqui. E eu ponho por todo o pincel. Tiro o excesso. E eu vou passar aqui na parte de baixo do olho. E por último, para acabar o olho, eu venho com este primeiro lilás que a gente utilizou na parte de cima. E com um pincel assim lápis, eu aplico. E eu vou pôr este lilás aqui no cantinho interno do olho. Para este look eu não vou utilizar pestanas falsas, mas eu vou utilizar bastante rímel, que é para abrir bem o olhar e ficar assim bem volumoso. Por último, só para me certificar que está tudo direitinho, eu venho outra vez com o pincel que eu estou a utilizar para esfumar. E eu vou esfumar bem aqui no meu côncavo, com movimentos bem leves. É agora que eu seguro na parte bem longe do pincel. E bem levezinho eu passo aqui assim. Eu só quero me certificar que a transição de cor está bem bonita e não está nada carregada e não tem nenhuma linha que ficou muito definida, que eu quero que esteja tudo bem esfumadinho e bem natural. Natural maneira de dizer, né? Que não tem nada natural. Não existe nada natural. As maquilhadoras não fazem nada natural. A parte dos olhos já está feita, então eu vou acabar o resto do rosto com vocês. Eu já fiz a base, falta fazer o corretor, blush e essas coisas. Para o corretor eu vou utilizar este aqui da Maybelline, o Eraser, que eu gosto muito. E eu vou pôr só um pouquinho aqui assim por baixo. E depois eu venho com um pincel e esfumo. Este corretor vai fazer com que esta parte aqui fique mais definida, mais clara, vai abrir, levantar as olheiras, é muito, muito bonito. E ele seca de uma maneira bem natural. Para secar o corretor eu vou utilizar este pó da NYX. E eu vou pôr só um pouquinho aqui e vou passar aqui assim por baixo onde eu apliquei o corretor. Para o blush, eu vou utilizar este aqui, este blush em creme, que é o da Illamasqua, é o Sleek. Com um pincel sintético, porque ele é creme, eu vou aplicar e depois eu vou dar pequenas batidelas onde eu aplico o blush.
Como bronzer, hoje não vou fazer contorno porque eu quero que ele fique com um look assim bem leve, bem spring, bem verão. E o contorno é para a noite, o contorno é para um look mais dramático. E o contorno não é para sair à rua, o contorno é para fotografia. Mas eu vou falar de contorno no próximo vídeo. Então eu vou utilizar este bronzer da MAC, porque a base que eu utilizei ela é um pouquinho mais clara. E então eu vou fazer conforme eu tivesse apanhado sol. Então eu ponho assim um pouquinho na testa. Bronzer é para imitar um bronzeado natural de sol. Então vocês podem aplicar o bronzer no corpo todo, vocês podem aplicar o bronzer onde vocês quiserem. Eu aplico para dar um tom mais moreno à minha base. Para o highlight eu vou utilizar este aqui da Makeup Revolution. Ele é um bronzer, mas ele para mim é um highlighter. Então a maioria dos bronzers para as pessoas de pele mais clara são ótimos highlighters para as pessoas de pele mais escura. Então isso é uma boa dica. Se vocês estão à procura de um bom highlighter, às vezes vocês têm que ver um bronzer que tenha brilho e que seja para uma pessoa de um tom mais claro que vocês. Vai ser um ótimo highlighter para vocês. Para os lábios, vocês podiam utilizar qualquer tom que vocês quisessem. Vocês podiam muito facilmente pôr um gloss e já estava. Estou bastante indecisa, mas eu acho que eu vou utilizar este aqui. É isso, meninas, o look tá feito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É um look simples, com cores bem femininas. O laranja, o rosa, o lilás, são cores muito bonitas agora de usar na primavera-verão. O segredo é aplicar a cor e esfumar, aplicar a cor e esfumar, para fazer uma transição bem bonita de cores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a lista dos produtos que eu utilizei todos aqui embaixo na description box, e deixem os vossos comentários e as vossas perguntinhas aí embaixo que eu estou sempre a ver e sempre a responder. Um beijão, até o próximo vídeo.